vocês que nos acompanham. O In Loco está de volta com as entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Pouso Alegre. E hoje a gente tem a honra de receber aqui o ex-prefeito Enéas Chiarini. Que está aí como pré-candidato pelo Solidariedade. Prefeito, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Agradeço a todos os ouvintes, E a você, Devanir, por essa oportunidade que você está nos dando para que a gente possa expor um pouco do que nós já fizemos, do que nós pretendemos fazer e por que estamos candidatos. Prefeito, antes da gente começar o nosso bate-papo, queria falar um pouquinho da sua trajetória aqui em Pouso Alegre, que é uma longa trajetória, muito respeitável, empresário do ramo alimentício, professor, deu aula em faculdades, escolas de Pouso Alegre, e foi prefeito em 2004, de 2001 a 2004. Eu queria que o senhor falasse rapidamente dessa trajetória e por que o senhor decidiu se reapresentar aí como candidato. A nossa história é longa. Eu comecei muito cedo na política como candidato. Antes, apoiador de amigos e depois fui candidato a vereador, E na década de 70 e fui também presidente da Câmara. Depois vice-prefeito do Dr. Simão Pedro Toledo durante 6 anos e depois prefeito municipal. Mas nós tivemos uma trajetória também social, Já fui vice-presidente da FIENG, Federação das Indústrias de Minas Gerais, quando o José Alencar era presidente, o que ensejou a vinda do Senai para Pouso Alegre foi nessa época. E depois também vice-presidente da ABIMA, Associação Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias, e também presidente de vários clubes, professor por 20 anos, de colégio até faculdade. Fizemos faculdade de Direito, advoguei durante 8 anos, depois nós partimos para a carreira do magistério, Fomos para dar aula em colégio e faculdades, precisei fazer também filosofia, na área de matemática e física. E depois, trabalhando sempre na empresa, desde os 14 anos, trabalhava a empresa do meu pai, depois ele faleceu, e eu e mais 3 irmãos assumimos a empresa e fomos sócios por 28 anos. Foi onde eu precisei fazer administração de empresas e também depois um MBA em gerenciamento empresarial. Esta é a minha vida, assim, rapidamente, dentro desse contexto que nós vamos dialogar daqui para frente. E o que fez o senhor reapresentar o nome do senhor, como pré-candidato à prefeitura, O que faz o senhor querer ser mais uma vez prefeito de Pouso Alegre? Devanês, todas as eleições nós somos arguídos pela população, pelos amigos, pelos partidos, lideranças políticas, para que a gente também saísse candidato. E agora, num ambiente mais favorável, eu resolvi atender este apelo popular e nós, então, lançamos a nossa candidatura. A nossa candidatura, ela tem por objetivo fazer um pouco diferente do que está aí, de acordo com as experiências que nós tivemos anteriormente, tanto quanto vereador, como vice e prefeito de Pouso Alegre, e também empresário, que era realmente uma empresa grande, uma empresa entre 220 pastifícios no Brasil, nós éramos um dos 10 maiores. Então, e com isso, a gente levou, quando eu fui prefeito, toda esta experiência para a prefeitura. O que ensejou nós termos um comportamento empresarial, realmente, porque pegamos as finanças da prefeitura um pouco deficiente, Pegamos com mais de quase 20 milhões em dívidas, com um orçamento de 67 milhões.
Então, a gente vê que era muita dívida para pouca arrecadação. Nós arrecadamos durante 4 anos 278 milhões e hoje se arrecada em 2 meses. Então, e fizemos muito. Construímos escolas, construímos pronto atendimento, UBSs, construímos creches, compramos prefeitura, estação ferroviária, né? Enfim, tivemos uma administração que deixou marcas, principalmente na área da saúde, educação e o social. Prefeito, até pela trajetória do senhor, né, por ter ocupado já o cargo de chefe executivo, né, e toda essa interação social forte que o senhor tem, o nome do senhor é sempre cogitado, né? E algumas vezes o senhor acaba apresentando sua pré-candidatura, mas acabou não vingando também. Esse ano esse projeto vai até o final, o senhor vai chegar até lá na reta final e se lançar de fato como candidato? Depois que eu saí, eu disputei em 2012. Disputei a eleição, eu comecei... Foi em 2004 e 2012, e depois de 12. Então, eu fui até o final como 2016 candidato. o senhor lançou pré-candidatura também, não? Não, foi a vereador, né? Foi vereador? Eu estava operado, não podia fazer campanha, só fiz para ajudar o partido, para alavancar. Eu era o Partido Cidadania e precisava realmente de votos. Eu tinha feito uma cirurgia e proibido até, eu fiz campanha por telefone, porque até as redes sociais eram muito tímidas naquela época, mas em 2012 nós fizemos uma memorável campanha em Pouso Alegre, onde nós tivemos muito apoio, né, de vários segmentos da sociedade e de vários políticos também eminentes, né, que foram prefeitos e outros que também nos apoiaram de grande expressão social. Perdemos as eleições por 2.000 e poucos votos, eu tive 38 mil votos naquela época, não é? Então, com esse handicap, com essa experiência em campanha, que nós nos apresentamos agora. E para nós estamos abertos à negociação. Eu sei que agora, depois que fechou essa janela, depois de 6 de abril, até lá para início de junho, início de julho, é um período de negociação, é um período de conversação. E é o que tem acontecido, eu conversando com outros candidatos e outros candidatos também conversando entre si. Isso é normal na política, a composição. Sobre essas conversas, né, que apoios a sua pré-candidatura já conseguiu garantir? Olha, eu tenho garantido o seguinte: o presidente do meu partido, que é o José Silva, ele foi secretário da Agricultura do Anastasia, foi secretário de Agricultura do Aécio, foi presidente da Emater, que é um órgão do governo também, e hoje ele é deputado federal já pelo 4º mandato, e ele é líder do governador Zema na Câmara Federal. Então, nós temos o apoio do nosso partido e, consequentemente, estamos em conversa para poder ter o apoio também do governador do estado, por causa dessa ligação do deputado com o governador. Você acredita que esse grupo é capaz de fazer frente aí às coalizões formadas hoje, né? Maiores até o momento, pelo menos, né? Pelo Republicanos, do Coronel Dimas, pela União Brasil, do ex-prefeito Rafael Simões, né? Hoje, que tem a pré-candidatura aí do Leandro Moraes. Você acha que é possível fazer frente a esses grupos que hoje têm apoios mais sólidos? Eles têm um apoio mais sólidos com o número de partidos nas mãos, né? Mas é interessante, porque o doutor Rafael Simões, o deputado, ele tem um cargo importante e tem um mando político em Pouso Alegre. Isso eu tenho certeza, que o mando político é dele, né? Porque está em Brasília, onde há as grandes negociações, né, para estas eleições. E depois tem o prefeito também, que está num partido grande, que é o Republicano,
né, e está aí à frente da administração, assumiu já há 2 anos e quase 2 meses, e então, naturalmente, que eles têm algo a mais, né, do E como que é nós... possível enfrentar isso? Nós vamos enfrentar esta situação com o quê? Com o nosso passado. Passado limpo, honrado, sem processo, exerci vários cargos, né, na administração pública, cargos eletivos, e graças a Deus saímos sem nenhum processo, não tenho nenhum processo por improbidade administrativa e também por obras realizadas, porque Mas nós temos... E é de legado mesmo que eu quero falar, então, né? Já que o senhor vai entrar nesse assunto. O senhor governou de 2001 até 2004. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação. Que legado foi deixado pelo mandato do senhor? Que legado é esse? Olha, vamos começar por etapas, né? Por partes. Na área da saúde, por exemplo, nós construímos um pronto atendimento no bairro São João que tinha, que funcionava 24 horas, com ambulância e toda a estrutura que o pronto atendimento exige. Cardiologistas, eletrocardiograma, enfim, toda a estrutura que a lei manda para se montar um pronto atendimento. Depois, nós abrimos várias UBS, Unidade Básica de Saúde, né? Abrimos no Forte e reformamos tantas outras, lá no Iara, no Belo Horizonte, que agora foi reformado novamente, mas nós recuperamos lá, era uma UBS pequena, e nós então a tornamos maior, e também nós criamos o PSF em Pouso Alegre, o Programa de Saúde da Família, que hoje chama ESF, saiu de programa para ser uma estratégia. Ele começou, uma política do governo federal, ele começou durante a sua gestão. Foi na minha gestão que foi implantado o ESF, as 12 primeiras equipes, porque são equipes. E essas equipes, elas são compostas por médico, por enfermeiro, por agentes comunitários. Então, nós implantamos e funcionou muito bem, porque o médico ele tem que ir na casa do paciente, né? E não o agente ir lá marcar consulta para ir para o posto de saúde. Isso não é o saúde preventiva, né? É uma saúde, ela é diferenciada por isso. Então, ela foi implantada no Brasil na década de 90 e nós trouxemos para o nosso governo. Depois, isso tem muito mais ações, porque compramos ônibus, porque havia o TFS, que era transporte, né, dos doentes para fazer, como é que chama, o tratamento oncológico fora de Pouso Alegre. Compramos um ônibus só para levá-los e também nós fizemos uma coisa importante, viu, Adevanir? Que foi convênio, naquela época, com a Magsul, para fazer todos os exames eletivos. Então, cintilografia, tomografia, enfim, não tinha fila para exames, não havia. E mesmo o Papa Nicolau. O Papa Nicolau era um exame também, todos esses exames são aí ofertados pelo SUS, mas eles demoram. E há exames que não podem demorar, não é? 3, 4, 8, até 1 ano, um exame aí está demorando. Então, nós fizemos esse convênio e foi maravilhoso. E o Papa Nicolau também, que levava 3, 4 meses até para ter um resultado, e nós tínhamos, em 5 dias úteis, nós tínhamos o resultado do exame nas mãos. O que o senhor está me dizendo, então, o principal legado que o senhor considera do mandato do senhor é a saúde? Sim, um deles, porque nós vamos chegar nas outras pastas. Mas vamos tentar fazer se a gente puder fazer um resumo, né, mais conciso, porque a gente tem um monte de questão aqui para passar, e assim, quando a gente fala de legado, né,
De uma forma mais resumida, né? O que o senhor considera que foi o principal legado do mandato do senhor? O que ele deixou para a cidade, que ficou aí perene, né? Que ainda hoje a gente pode olhar e falar assim, olha, de fato isso aqui é um legado da administração do Enéas. Está lá o pronto atendimento, os UBS que construímos e etc. Na área da saúde, nós, da educação, construímos 2 escolas, que foram as 2 últimas escolas construídas em Pouso Alegre. Uma lá no Faisqueira e a outra lá no São Cristóvão. Construímos creches, né? Vamos resumir mais. Construímos creches, construímos educação infantil, cobrimos quadras nas escolas, construímos quadras também nas escolas, a merenda escolar, havia uma nutricionista, havia um cardápio que só repetia de 15 em 15 dias, a merenda era toda previamente selecionada, o que ia dar, para não trazer problema para as crianças, e também tinha as crianças que tinham problema, porque nós tínhamos diabéticos na criança diabética infantil, então havia uma merenda especial para eles, não é? E também todas as escolas fizemos o que está até hoje, que você falou, não sei se está sendo aplicada, que foi a eleição para diretoras, porque o normal era os prefeitos assumirem e levar as diretoras de fora, que não tinha nada a ver com o sistema. Então fizemos. Acho que as eleições, não sei se eu acho que elas deixaram de ser feitas. Né? Deixaram, mas diretas, é uma lei. E só que essa lei não foi revogada. Ela foi atropelada, mas não foi revogada. Outra coisa também foi a lotação dos professores, né? Para parar, fazer política com o professor. Tirar daqui, colocar ali, a bel prazer e etc. Então, com a lotação, proíbe do prefeito usar desses artifícios para fazer política. Isso foi na área da educação. Na área social, nós tivemos também 600 crianças no Promenor em 5 projetos. Erradicação do trabalho infantil, iniciação ao trabalho, né? E também tínhamos lá no Horto, preparando os meninos para jardineiro mirim, fizemos convênios na época com Inconfidentes, que os alunos vinham fazer estágio aqui, ensinar os meninos. Compramos 2 viveiros que estão lá até hoje, um orquidário e o outro para plantas. Também fizemos na área social, tinha a escola, né, de pais, porque nós tínhamos muito problema de pais separados e as crianças no Promenor, os jovens no Promenor, e isto trazia problema, mas nós conseguíamos ter essa escola para fazer esse casal ter um outro comportamento em face à família, e também nós criamos projetos muito importantes na área social mesmo, né, com os moradores de situação de rua. Nós tínhamos projeto para eles, nós tínhamos também internação de dependentes químicos, seja ele jovem e como também adulto, no caso daquela escola de pais, que nós detetávamos, então nós internávamos também, tudo pago, não era nada de graça. E depois também criamos aquele centro social para a terceira idade, que foi a estação férrea, que nós compramos, porque aquilo estava em leilão. Que hoje é a Casa de Cultura. Casa de Cultura, lá era isso. E nós então transformamos lá numa área para a recreação da terceira idade. O que é importante hoje, nós sabemos, e acabaram também com a terceira idade. Não existe mais esse ambiente para a terceira idade, na área social. Esses alunos do Promenor, eles tinham meio salário mínimo, um acompanhamento também com professores. Promenor também que acabou. Acabou o Promenor, e também o agente jovem, que é uma lei federal, não sei há quantos anda, porque é uma lei federal que não podia acabar. Mas eu também não sei como está. Mas o senhor citou aí uma série de ações, né, em educação, saúde, social.
Em 2004, o senhor tentou a reeleição e acabou não conseguindo. Por que o senhor acha que os pouso-alegrenses não tiveram essa mesma visão que o senhor está passando aqui para a gente? Por que o senhor acha que o senhor não conseguiu ser reeleito? Essa pergunta ela é muito importante e eu agradeço. Eu não fazia propaganda de nada disso que nós realizávamos, porque na época, cada 30 mil reais que eu deixava de fazer propaganda, eu construía uma casa lá no Jatobá e distribuía gratuitamente. Construímos lá 105 casas. Trouxemos para Pouso Alegre 2 conjuntos habitacionais, o Santa Adélia, no São João, e o Santo Expedito. Mas as pessoas que não se enquadravam nesse programa, que na época não era Minha Casa Minha Vida, nem Verde e Amarelo, chamava PAR, que é o mesmo programa hoje, Programa de Arrendamento Residencial. Tá? Então, o que acontecia? Pessoas que não se enquadravam. Naquela época, a doméstica não tinha carteira assinada, não tinha como provar, a diarista, ambulantes e pessoas da área de risco lá no bairro São Geraldo. Então, nós fizemos um levantamento e esse levantamento nos deu uma quantidade de famílias que precisava de residência de 105. Então, nós compramos o terreno e construímos 105 casas e também distribuímos para essas famílias sem nenhum pagamento. Por que eu não fui reeleito? Eu sou contra o Instituto da Reeleição, para que não haja abuso econômico, porque quantos prefeitos já foram cassados, quantos que disfarçadamente usam do poder... Mas o senhor disputou a reeleição. Sim, eu vou chegar lá. Uhum. Então, quantos que chegaram, que usam até hoje a máquina pública para fazer campanha? Então, eu sou contra. Eu não era candidato, não era. Faltavam 20 dias para o período das convenções. Eu era do PMDB, fiquei 25 anos no PMDB. Eu fui chamado lá e praticamente exigiram que eu saísse. Então, lá e etc., amigos, tudo. Bom, voltamos e resolvemos sair. Resolvemos sair de última hora. Todos os partidos já estavam coligados, eu não tive nenhum partido coligado comigo. Precisei pegar um companheiro meu valoroso, que é o Dr. Lauro, né, o médico, e eu o coloquei como vice porque ele era do PMDB. Então, não conseguimos nem montar a chapa completa de vereadores, que na época eram 23. Nós só conseguimos 18. E sem nenhum apoio, porque eu sempre fiz campanha com os recursos próprios. É só examinar todas as minhas prestações de contas de quando eu disputei eleições, que verão que não tem doação, porque eu nunca quis me comprometer com ninguém. Então não tinha. Naquela época ainda podia a pessoa física fazer doação. Hoje já não pode mais, é só a pessoa jurídica, não podia. Podia, hoje já não pode mais. Mas eu não peguei dinheiro de ninguém e nós saímos com uma campanha, por último, sem nenhum apoio de outros partidos, e essa foi a razão pela qual nós fomos derrotados. Foi uma eleição equilibrada ali também, né? Foi. O Jair Siqueira venceu. Foi 1.124 votos, se eu não me engano. Eu acho que foi isso mesmo, sim. A diferença, 124. Agora, doutor Enéas, de lá para cá são 20 anos, né? 2004 para cá, 20 anos. A gente teve aí o mandato do Jair, o mandato do Perugini, o mandato do Rafael Simões e agora o Dimas. O senhor acha que Pouso Alegre seguiu a direção certa? Que erros o senhor enxerga aí nessa trajetória? Que acertos? Que caminho Pouso Alegre seguiu? O que o senhor faria diferente nesses 20 anos? Olha, 20 anos, para começar, a turma fala, Pouso Alegre dobrou. Não dobrou o número de habitantes. Não dobramos. Por quê? Em 2004, se você for lá no IBGE, você vai ver que nós tínhamos 120 mil habitantes em números redondos. Hoje, 2023, saiu o IBGE,
são 152. Então, são 30 mil habitantes só. Então, Pouso Alegre não teve aquele boom quer dizer, cresceu bastante. Mais do especialmente comparado à média regional, né? A média nacional. A gente teve uma estabilidade aí demográfica no Brasil nesses anos, né? Sem dúvida. Muito grande. Mas também, o que acontece? Pouso Alegre não cresceu tanto que não exigisse também planejamento. Nós, na nossa administração, nós fizemos um planejamento para deslocar o eixo do desenvolvimento comercial de Pouso Alegre. Então, o que nós fizemos? Um planejamento, estudamos qual era o local, o norte, sul, leste, oeste, que tivesse menos problemas ambientais para orientar esse desenvolvimento. E nós descobrimos que era o sul, que é depois do bairro São Geraldo ali. Uhum. Tanto é verdade que a prefeita Olavo Gomes, nós alargamos, não é? Aprovamos o loteamento Santa Rita, onde levamos o fórum para lá, doamos o terreno, promotoria, doamos o terreno também para o Corpo de Bombeiro, enfim, dotamos aquela área de uma estrutura para desenvolvimento. E hoje nós vemos que é importante. Tem 3 bancos, tem 3 supermercados, tem lojas, né, redes de loja lá, e comércio dos mais variados. Então, foi orientado. Consequentemente, virou também para a Rua Moisés Lopes, para a Avenida Moisés Lopes, é a que liga até a DIC 1, não é isso? Então, aquilo ali foi realmente planejado, não foi que espontaneamente. E hoje eu vejo o seguinte, que falta realmente planejamento. Pouso Alegre precisa, primeiro, de uma empresa séria para fazer um levantamento para a mobilidade urbana. Essa mobilidade urbana, ela tem que estar em consonância com como é que chama? Todas as secretarias da prefeitura, né? E também a lei orgânica precisa ser adaptada também, eu acho que precisa ser mudada, tem alguma coisa que precisa ser mudada, e enfim, e o plano diretor, que é o mais importante, porque esse plano diretor, ele é o máximo, e depois tem os outros pendurados, que é o caso da mobilidade urbana, desenvolvimento da cidade. Perfeito. A gente sempre que vai discutir essa questão, né, de desenvolvimento Pouso Alegre, a gente sempre vai trazer a questão, vamos discutir o planejamento aqui. Mas o que a gente vê é que essas decisões sobre o planejamento, que às vezes nem há um planejamento de fato, mas as decisões dos rumos da cidade são sempre tomadas lá em cima, né? A gente não vê a população participando. E no final das contas, o que acontece é que decisão que é tomada só lá em cima, chega lá embaixo também não funciona tão bem, né? O que fazer também, para além da gente seguir esse caminho de planejamento que o senhor está propondo, para fazer a população participar, né, de uma forma legítima, para que as pessoas sejam ouvidas, né? Participem ativamente da Pouso Alegre que elas sonham, né? Pô, que Pouso Alegre, o que a gente faz para parar a cidade, discutir só, e aí, população de Pouso Alegre, que cidade a gente quer para o futuro? Como discutir isso com as pessoas, fazê-las participarem ativamente e chegar na Pouso Alegre, né, que atenda aos anseios de todos? Olha, primeira coisa, nós temos uma lei 10.257, que foi promulgada em 2001, que chamada popularmente de Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade estabelece várias regras, né, para que nós possamos ter uma administração direcionada. Em tudo, a lei ela é ótima e nós aplicamos a lei. Foi o primeiro prefeito que fez o orçamento participativo. Eu ia pessoalmente nos bairros, através das associações, reuníamos com as associações, e lá nós definíamos o que a população daquela região precisava, né? E nós, então, trazíamos para dentro da prefeitura, elaborávamos os projetos e colocávamos dentro do orçamento.
Isso aconteceu durante 3 anos, só o primeiro ano que não foi possível, porque eu já recebi o orçamento pronto. Mas já no primeiro ano, eu já fiz essa consulta pública para o ano seguinte. E assim aconteceu. Então a gente pode prever aí que no novo mandato do senhor o orçamento participativo vai estar de volta? Vai estar de volta esse orçamento, porque o prefeito tem que saber o que o pessoal, o que a população quer no seu bairro, e não o que eu acho que eles precisam. Porque o que está acontecendo é isso. Aí eu acho que precisa disso. Porque é muito fácil, né? A gente vai conversar com as autoridades e assim, não, mas... Ah, não, eu ouvi o povo. Que povo, né? Como você ouviu? Que método que você usou para ouvir o povo? Não, eu ando pelas ruas aí, ó. Eu converso com o povo. Não. Não é esse, o método não é esse. A lei é bem clara que estabelece os caminhos para isso, né? O que se acontece, fazia uma audiência pública na Câmara Municipal. Hoje, a Câmara Municipal faz uma reunião e que não é nem com o prefeito, não é com nada, são iniciativas dos vereadores. A gente teve o exemplo agora do plano diretor, né? Está sendo o plano diretor. Retificado, né? Eu nunca vi mudar um plano diretor em 2 anos. Gente, um plano diretor é para 10 anos. O primeiro plano diretor foi feito na administração de Simão Pedro Toledo, né? Que foi até a Fundação João Pinheiro, na época, que era especialista nisso. Eu era vice-prefeito, e o doutor Simão, então, fez o primeiro plano diretor. E de lá para cá, esses planos foram adaptados, né? Foram adaptados, mas não modificados na sua essência. Isso não pode, porque isso é a longo prazo. Agora, um plano diretor, ele tem que ser seguido. O prefeito tem que ser disciplinado. Ele tem que ter essa consciência de que é uma lei, porque ele é votado pela Câmara, é uma lei que tem que ser seguida. E a Câmara, a obrigação de fiscalizar. Agora, não mudar essas mudanças que houveram, algumas delas, em alguma parte, elas foram só para exploração imobiliária, o que não pode acontecer. O loteamento ou os investidores, eles têm de ter consciência de que existe uma lei para orientar toda e que regulamenta toda esta ação imobiliária, não é? Como o caso lá da DIC 3, né? Aquela famosa avenida lá, que foi feita em lugar errado, foi modificado, não é DIC, aquilo é uma avenida, não é DIC, uma avenida, foi em lugar errado. Para que aquilo lá? Para exploração imobiliária, não respeitando até as recomendações do IBAMA. O senhor acredita que aquela avenida é um pepino para a próxima gestão? Sem dúvida. Aquilo ali vai custar muito para o município a conservação, porque ela não obedeceu, primeiro, as regras técnicas para que ela fosse feita. A remoção do solo mole. Então a gente entrou já na gestão atual, né? A gestão atual aí, digamos, Simões/Dimas, né? A gente fez aí um apanhado histórico, uma avaliação aí desses últimos 20 anos, aproveitando essa rica experiência do senhor. Vamos falar da gestão atual, então, né? Que avaliação que o senhor faz aí desses últimos anos aí, né? Gestão Simões/Dimas, que a gente tem aí uma característica principal de muitos investimentos em infraestrutura, um orçamento bilionário, né? Que passou aí nos últimos 10 anos. Você passou de 300 milhões para 1,2 bi. Que avaliação que o senhor faz dessas gestões? E Pouso Alegre está tirando proveito desse bom momento que ela está vivendo, né? Tanto economicamente quanto de arrecadação? Poderia se fazer mais? O que está sendo feito de errado na visão do senhor? Como que o senhor avalia aí essa questão? Olha, eu vejo o seguinte: a malversação do dinheiro público. A malversação significa empregar mal o dinheiro público. Eu acho que o dinheiro, primeiro, tem que ser respeitado o orçamento
porque quem faz o orçamento são todos nós, né? Desde aquele que recebe até um Bolsa Família lá de R$ 600, ele está contribuindo porque ele vai comprar e paga os seus impostos. Então, eles precisam ser consultados e não estão sendo consultados. O prefeito acha que tem que fazer isso, acha que aquilo outro. Vejo também uma coisa que nós estamos precisando de escolas. As escolas nossas estão todas concentradas, todas, né? São escolas aqui que têm 100 anos. Nós temos escola de 80 anos, 50 anos aí. Então, elas estão concentradas. Nós precisamos descentralizá-las. Agora parece que está sendo construída e vai levar 24 meses para se construir uma escola. Eu também nunca vi um período tão longo para se construir uma escola lá no Cidade Jardim. Então, mas nós estamos precisando mais porque nós temos aluno fazendo deslocamento para poder estudar. Precisamos ir atrás do Estado. Por quê? Porque o Estado, ele detém a obrigação do ensino médio, né? E o município, o ensino fundamental. Mas onde estão as escolas de ensino médio? Estão no Monsenhor Zé Paulino, lá no Colégio Estadual, lá no Vinícius Meyer, não é? Depois lá no Presidente Bernardo. Então, o senhor vê que está tudo concentrado. Nós precisamos descentralizar. Você já pensou um aluno vir lá da Faisqueira para estudar no Colégio Estadual? É um exemplo que eu estou dando. Um que sai da Cidade Jardim para vir aqui no Monsenhor Zé Paulino ou para ir lá no Presidente Bernardes? Ou então vir lá do Vergani para estudar ali no Vinícius Meyer, que é o ensino médio. Então, por que o município não ter também, não oferecer isso para os nossos alunos, para evitar o deslocamento? Precisamos aumentar o número de creches. Nós temos creche que a mãe, a chefe de família, hoje, quantas mães são chefe de famílias, para poder deixar o seu filho para ir trabalhar. Então, nós precisamos descentralizar. É onde eu falo que nós precisamos ter uma administração caminhando para os bairros, dotar os bairros com todo esse equipamento social, seja da saúde, seja na educação, em todos os aspectos educacional, no esporte também, porque não adianta construir uma quadrinha e largar lá uma quadra. Nós precisamos ter o quê? Programas para que essas quadras sejam utilizadas e bem utilizadas, como nós fazíamos, né? Entregávamos para as associações de bairro, para elas tomarem conta. Dentro da praça de esporte, o secretário promovia e coordenava campeonato. Nós chegamos a ter aqui campeonato com 19 times em Pouso Alegre, não era 1, 2, não, 19 times. E não foi um ano só, não, e várias modalidades. Porque não adianta querer construir 13 quadras lá na praça de esporte. É necessário? É, mas não é o suficiente. Por quê? Já pensou lá da Faisqueira, ou então lá do Santo e do Virgens, vir praticar esporte ali, pagar ônibus, ou pegar carona, ou vir a pé, ou de bicicleta para poder praticar esporte? Não, nós precisamos levar isso para ele. E o que mais interessa para eles? É um futebol de campo. Nós sabemos que isso domina. Lazer, né? Esporte, né? O lazer, mas orientado, e essas praças também vai servir até para a terceira idade, para exercícios, ter professores para isso, gente. O nosso orçamento comporta isso daí. Não é nada inexequível. Tudo planejado e bem aplicado, nós podemos fazer isso. Criar centro para a terceira idade também nos bairros. Olha, nós cuidamos da criança porque é criança.
E o outro extremo? Perfeito. Então vamos focar nossa conversa aqui agora em problemas e tentar encontrar soluções. Pois não. Vamos começar aqui pelo problema que eu acho que é o mais premente hoje em Pouso Alegre, que é água e esgoto. Vamos falar de Copasa. A gente teve aí recentemente, né, nos últimos meses, principalmente no fim do ano passado, início desse, metade da cidade ficava sem água no fim de semana durante as ondas de calor, né? A gente chegou aí, teve bairros ali na região sul, Morumbi, que ficou 15 dias sem uma gota d'água, e quando a gente foi ver, foi falta de investimento. A Copasa estava aí há 5 anos sem fazer um único investimento para ampliar o abastecimento de água na cidade. Como resolver esse problema da Copasa? Como garantir que os investimentos sejam feitos na cidade, para que as pessoas tenham acesso à água de qualidade, tenham acesso à coleta e tratamento de esgoto, que é a dignidade mínima que a gente pode ter hoje, né, em pleno século XXI. Como enfrentar esse problema? Você tem razão. Pouso Alegre foi na década de 90, em 1996, que a água foi dada concessão, porque antes era o DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto. Mas Pouso Alegre precisava de investimento, porque ainda nós estávamos muito precária, né? Embora a primeira estação de tratamento d'água de Pouso Alegre, ela foi trazida para Pouso Alegre no governo do senhor Machado Garcia, que conseguiu essa primeira estação de tratamento, onde está até hoje, no bairro São João. E nessa época era o DEMAI. Era o DEMAI. Era o DEMAI. Então, aí precisava. Chegou em 96, Pouso Alegre aumentando muito, porque foi na década de 70 para cá que começou a se desenvolver industrialmente Pouso Alegre, então precisava. Então, o prefeito, sabiamente, deu concessão porque não tinha condições, tendo os parcos recursos. Então, e com isso veio. Agora, faltou também o quê? Os prefeitos cobrarem. Te dou um exemplo. Olha só, lá no Cidade Jardim também teve falta d'água. No Cidade Jardim. O que aconteceu? Houve a construção daquele conjunto habitacional lá. Ninguém previu que ia aumentar a população de repente. E não houve nenhum planejamento, nem na área da educação, porque agora que estão construindo uma outra escola, né? Agora que vai levar ainda 2 anos para ser entregue à população, também na água a mesma coisa. Então, o prefeito, ele tem que ficar de olho nessas coisas. Tem que ficar, olha, tem que fazer e tem. E agora, eu não vejo também nenhuma possibilidade de estar trocando a Copasa. Não é que eu estou defendendo a Copasa, não. Porque a Copasa entrega uma água de qualidade. Entrega uma água de qualidade. Às vezes abre a torneira, está lá a água suja, mas será que a caixa está limpa? Porque ela esgotou. Depois está vindo a água, aquilo lá bate, levanta aquilo. Será que é por causa disso? Porque eu acho que a Copasa não vai entregar uma água suja. Precisa, sim, cobrar, né? O que aconteceu aí, que o prefeito foi lá o ano passado, em setembro, não sei o quê, e até agora não vejo nada de efetivo. A Copasa, ela iniciou as obras, né? Agora, depois de muito tempo. Depois muitos de anos, agora de fato iniciou, né? Iniciou, tem que acompanhar, né? Vai ter de acompanhar. Nós temos de fazer essa cobrança. Isso já deveria ter existido há 5 anos atrás. Né? Assim, né? Quem vai pagar o prejuízo das pessoas que ficaram sem água? Por quanto tempo, e por quanto tempo? Pessoas doentes, né? Assim, muito complicada a situação, né? É complicado. E eu também, é o que eu falo, nós temos um contrato de concessão, né? Uma outorga, né, de concessão. Aquilo tem que ser cumprido. Vai até 2046. Né? Porque são 30 anos, né, que foi renovado. Graças a Deus não foi no meu mandato, eu não renovei, já estava vigendo e continuou. Então, o que acontece? Acontece que o prefeito tem que ficar de olho. Nós vamos desenvolver desse lado, precisa que haja também todo o equipamento para lá. Não é? Agora, eu culpo os prefeitos.
Não tem outra explicação, não tem. Porque se não ficar em cima, eles vão priorizando outras áreas onde tem deputado que influenciam, tá certo? Porque isso é uma paraestatal, né? É uma paraestatal, é do governo do estado e também investidores. Mas pois é, você falando, olha, a culpa é dos prefeitos, né? Certamente eles têm a parcela de culpa deles. Agora, a gente repara que o problema da Copasa ele é generalizado, né? Tem várias cidades que enfrentam problemas muito parecidos com o de Pouso Alegre. O senhor não acredita que, de repente, deveria haver uma articulação maior entre prefeitos para fazer essa mudança a nível estadual? Porque, como você falou, a Copasa é do Estado. É do Estado. Não deveria ter uma orientação do Estado para que a Copasa, ao invés de ficar distribuindo dividendos para os acionistas, investisse mais nos municípios? Isso, aí depois nós vamos cair naquele problema. Cadê os deputados estaduais que são obrigados a fiscalizar? Onde que eles estão? O que eles estão fazendo? Às vezes nós reclamamos do vereador, porque o vereador não fiscaliza, o vereador é isso e aquilo. Agora, mas e os deputados, que têm as mesmas prerrogativas ou as mesmas funções, respeitando o nível repara isso, hierárquico? Né? O prefeito e os vereadores ficam muito no foco da população, né? Mas o governador e os deputados lá, eles ficam mais... Eu acho o seguinte... A população não presta tanta atenção, né? Voltando ao caso da Copasa, se acharmos uma empresa idônea, uma empresa com responsabilidade, porque teve cidades que tiraram a Copasa e voltaram com ela. Por quê? Porque não deu certo a experiência. Se nós conseguíssemos uma empresa, né, à altura das exigências e necessidade de Pouso Alegre, nós vamos trocar. Nós vamos trocar. Agora, não é fácil, eu estou falando que não é fácil. Perfeito, já que a gente está falando de um problema difícil, vamos falar de outro que é mais difícil ainda, é a questão das enchentes. Sim. E a gente está vivendo bem agora, lá no sul do estado, né, uma tragédia assim, sem precedentes, né? Uma tragédia que tem seu viés natural, mas que também tem muito ali a questão do homem, da falta de planejamento, das mudanças climáticas. Né? É um problema muito complexo aí. E a gente viveu há pouco em Pouso Alegre aquela chuva monumental, né, que alagou a cidade do dia para a noite, né, mais de 260 milímetros em poucas horas, e a tendência é que esse cenário só piore, né, com as mudanças climáticas. E a gente vive aí nas últimas décadas milhões e milhões investidos em Pouso Alegre, aí, em ampliação de galerias pluviais, em bombas, em construção de diques, né? A gente acabou de falar da Avenida do Faisqueira, que na verdade não é dique, né? Então é o que deixou de ser feito, mas como Pouso Alegre pode se... Primeiro, né? Como resolver, né, o problema das enchentes que a gente já tem e como se preparar para o que vem pela frente, porque o que se vislumbra é que ocorrências como essa, né, daquela chuva de 260 milímetros, volte a ocorrer com cada vez mais frequência. Como se preparar? Olha, o problema é o seguinte, é a falta de, eu digo até de preparo, assim, bem baixinho, de preparo, de um olhar técnico. Por quê? Asfaltar a cidade do jeito que foi asfaltada, desordenadamente. Mas todo mundo quer asfalto, fica bonito, mas o problema não é esse. O problema é que quando você asfalta, a água vem com mais velocidade, ela desce. E que foi o carro-chefe do prefeito que foi reeleito depois com quase 80%. Então, o que acontece? Quando você tem o paralelepípedo ou você tem o bloquete, a água ela vem mais tranquila. Agora, quando ela desce depressa, o volume é muito grande e as nossas redes de escoamento de águas aqui como é que se chama? Nessa parte baixa, que principalmente aqui nós falamos Comendador, mas é uma região. O que acontece? Não dá escoamento suficiente. Não dá escoamento.
Então, eu deixei um projeto na prefeitura muito interessante. Era a captação da água daquele do Primavera, complexo do Primavera, parte lá do Esplanada e etc., regiões ali. Ali, a única, para minimizar isso, Edevanir, é o seguinte, é fazer um piscinão ali no começo da São Francisco. Fazer ali para captação de água. Isso acontece então, em várias fazendo um cidades. piscinão ali perto do João Paulo, né? Da mina do João Paulo, está sendo feito um piscinão ali. Também, tá, mas lá para trás, mas para o córrego apenas do Ribeirão das Mortes, tá? Não venha abranger aqui, não vai atingir aqui, tá? Mas dali o seguinte, vamos concluir o projeto. Constrói-se um outro depósito de água naquela rotatória da Faculdade de Medicina, perto do supermercado ali, né? Unisul, tem ali o Center Box, tem ali uma rotatória. Então, a água ali faria-se outro reservatório. Bombeava a água do São Francisco ali, daquela bacia, bombeava a água para esse daí. E daí iria por declividade, passando ali, atravessando a Comendador, etc., pegava Gabriel Baré de Barros e ia sair lá no Rio. Então, é uma solução que se tem, é o que aconteceu em São Paulo, e minimizou, mas não eliminou o problema, minimiza, mas não elimina o problema, tá bom? Mas esta é uma das soluções que nós temos para isso. O senhor está falando de um projeto que o senhor deixou há 20 anos, né? Não foi executado, a gente teve vários projetos executados aqui e ali, por exemplo, se a gente pegar os DICs, né, o sistema de DICs, até hoje não foi concluído, né? Então, assim, como que a gente faz? Porque eu acho que aí é uma coisa que ela tem que ser transversal, ela tem que perpassar todas as administrações. Como que a gente faz para mobilizar a sociedade e criar um compromisso, e, sabe, trazer as melhores mentes, discutir com todas as lideranças? Olha, gente, o projeto de Pouso Alegre para enfrentar esse problema é esse daqui, e é um projeto para 20, 30 anos. Como que a gente faz essa mobilização, né? Porque você ficar fazendo um projeto, começando um projeto, começando outro, parando, vai, a gente não vê o problema nem começar a ser resolvido, né? Então, esta é a grande dificuldade, para você mobilizar como é que chama? As várias profissões, né? De uma cidade, para a gente solucionar o problema, certo? O prefeito tem essa dificuldade também. Então, eu acho que nós precisamos andar, um prefeito que assume, ir um pouquinho atrás, sabe? Consulta o problema, o prefeito anterior, o que o senhor deixou, o que o senhor acha. A gente não é consultado, aliás, não somos nem convidados para entrega de título de cidadão, não é convidado. E hoje em dia nós temos 3 prefeitos vivos em Pouso Alegre. Sou eu, o Rosa e o Perugino, que nem mora mais em Pouso Alegre, né? Está morando em Hortolândia, me parece que vai sair candidato a prefeito lá. Bom, mas nem isso. Cadê a experiência do Dr. João Batista Rosa? Compreendeu? De 10 anos como prefeito, 4 anos como deputado, né? A experiência do Jair Siqueira com 11 anos de prefeito, 2 anos de deputado, não foi nunca consultado. O Simão Pedro, também numa época difícil que administrou, a gente está aí para dar a nossa contribuição. Mas, infelizmente, as coisas na política, elas são diferentes, né? Do que deveria ser, né? Eu acho que as pessoas com mais experiência deveriam ser ouvidas, eu acho isso. Certamente. Porque eu ouvia o João Batista Rosa, compreendeu? Eu tinha o Fernando Bonillo, que era do IBAMA,
que inclusive foi meu aluno, um menino brilhante, quer dizer, ele era assim, tinha uma cadeira cativa no meu gabinete. Bonilo, estou precisando de você. Bonilo estava lá, Enéas, o que precisa? Isso daqui, isso. E me orientava. Não pode ter vergonha. O que eu não sei, eu tenho que buscar. Agora vamos falar de segurança pública, então. Em 2019 foi extinta a Guarda Municipal, né, pelo então prefeito Rafael Simões. Primeiro eu queria saber se como o senhor avalia essa extinção da Guarda, se o senhor concorda com essa medida, e se o senhor é a favor da retomada da Guarda Municipal, como foi proposto agora pelo atual prefeito, né? E se o senhor acredita que a Guarda Municipal ela tem condições de contribuir com a segurança pública, né? Porque, claro, a gente sabe que a Guarda Municipal ela é mais voltada para a questão do patrimônio público, né? Da proteção do patrimônio público, mas em muitas cidades ela é aplicada, sim, na segurança pública, né? Como que o senhor avalia essa questão? Então, primeiro, né, retomando lá, que a pergunta ficou grande, extinção da Guarda Municipal foi acertada? Segundo, o senhor concorda com a volta dela? E como que ela poderia contribuir com a segurança pública? Olha, o problema é o seguinte, essa Guarda Municipal, ela é importante, porque cada nível político, né, dentro da nossa Constituição, o governo federal tem a Polícia Federal, que é dele, né? E, consequentemente, ele é o chefe das Forças Armadas, então é dele. No Estado, o governo tem a Polícia Civil e a Polícia Militar. E nos municípios, através da lei votada 10.020, a polícia do município é a Guarda Municipal, né? Então, eu achei assim uma ação precipitada ter extinguido a Guarda. A Guarda, no meu tempo, eu dotei de toda a infraestrutura de rádio, comunicação, ambulância, porque na época não havia o SAMU, mas nós tínhamos o quê? Uma ambulância à disposição da Guarda Municipal. 24 horas ela era acionada. Até partos chegamos a fazer dentro da ambulância, 2, foi até matéria de televisão. Então, meu querido, eu achei assim precipitado. Por quê? Mas a Guarda envelheceu. Bom, mas e o concurso? Por que não se fez concurso? Né? Alguns desses vereadores hoje que defendem a Guarda, eles votaram contra a favor da extinção. Quer dizer, estão vendo que realmente está havendo uma necessidade do retorno dessa Guarda. E hoje com muito mais propriedade, porque ela pode ser armada. Antes ela não podia. Hoje, então, através de convênios com a Polícia Militar, pode haver uma ação conjunta. É possível isso daí, harmonizar a nossa. E outra coisa, criar câmeras de monitoramento. E o governo do Estado exigir que a polícia monitore, compreendeu? E criar, mas não é criar aqui no centro uma câmera, 2, não. Isso tem que ser em todo o nosso perímetro urbano, tem que haver isso daí. Perfeito, a gente já está quase estourando o nosso tempo, então vamos tentar ser conciso para ver se a gente consegue falar de pelo menos mais 2 assuntos. Então, ó, vamos lá, vamos falar... É difícil, vamos tentar... É difícil. É uma horinha só, mas assim, é um primeiro contato, né? Quem sabe a gente não volta a se falar e para as pessoas terem um primeiro contato aí também com essa nova propositura aí do senhor, né, de pré-candidatura. Ó. Vamos falar de cultura. A gente recentemente teve aí uma nova política de cultura no município, né, que é a volta aí de um calendário com grandes shows, né, grandes shows gratuitos, e em algum nível, né, tem sido criticado por algumas pessoas, que olha, é um investimento muito grande, você poderia ter outras prioridades. Qual que é a posição do senhor com relação a isso? Fazer grandes shows na cidade, né, o argumento da atual administração, olha, além de ser um lazer que você oferece para aquelas pessoas que não têm condição de pagar para ir num show desse porte,
você ainda atrai investimento para a cidade, você movimenta a economia. Qual que é a posição do senhor com relação a isso? Na nossa época, eu preciso reportar, porque eu valorizava muito e valorizei os talentos do município. Nós criamos a Lei de Incentivo à Cultura, porque foi uma coisa fenomenal, porque quantos projetos foram feitos por lei de incentivo à cultura. E esse incentivo à cultura, eles, além deles receberem o dinheiro e tal, eles tinha a contrapartida deles apresentarem isso para a população gratuitamente. Ou era no teatro, ou lá na Praça Senador José Bento, que nós criamos aquela quarta no parque, que tinha lá 6 barracas de entidades filantrópicas para vender ali. Foi uma coisa, um sucesso maravilhoso aquilo lá que aconteceu. Então, eles tinham que apresentavam em escolas, compreendeu? Trazíamos as escolas também para o teatro. A despeito disso, nós também trouxemos shows, mas aqueles shows mais tímidos, não numa quantidade e num valor astronômico desse. Nós não trouxemos isso. Você considera que hoje, né, esse ano, o valor aí ficou entre 6 e 7 milhões para todos os eventos que vão ter ao longo do ano, né, incluindo o Natal e tudo mais. Você acredita que esse valor é exagerado? Eu acho que há necessidade de trazer lazer. Mas também esse lazer, nessa magnitude, ele serve muito mais à região do que propriamente Pouso Alegre. Mas é o investimento. Olha, um show desse, ele começa a que horas? Termina a que horas? Será que alguém posa em Pouso Alegre? Será que eles vêm comer em restaurante chique? Ou vem a minha molecada aí, essa juventude que vai no fast food lá, come um sanduíche? Compreendeu? Quem vem da origem para cá, já vem vans? Já vem com o tanque cheio. Ninguém vai para os postos. É muito pouco que fica aqui, meu filho. É muito pouco. O que sai daqui é o do artista, que é muito maior do que o que fica. Não sou contra show, não. Precisamos fazer, precisamos de lazer, não é? Mas também eu acho que todo mundo fala, mas tem o retorno. Retorno de quanto que é esse retorno? Alguém já pesquisou isso? Já fizeram um levantamento num posto de gasolina? Quantos litros vende durante um show desse? Foram nos restaurantes? Quanto que aumentou o seu faturamento esta noite? Porque é uma noite só. Nós temos coisas mais importantes. Vamos retornar com a festa do morango, que era extraordinária. Vamos retornar com a festa do biscoito, que nós temos condições de trazer turista. Esse sim, porque é uma semana. Compreendeu? Então, nós temos outras maneiras de promover, construir um centro de exposição agropecuária, um centro de convenções. Nós estamos precisando disso. Pouso Alegre é uma cidade empresarial. Nós precisamos de um centro. Mas vamos... Não, acho que isso ficou claro. Ficou claro. Isso é cultura. Vamos falar, então, rapidamente de uma questão social que tem gerado aí também alguma polêmica, que é a questão das pessoas em situação de rua, né? A gente teve recentemente ali na Doutor Lisboa, né? O pessoal fica aglomerado ali, a gente teve algumas brigas, né? Até generalizadas, e a reclamação é constante. Agora, é um problema complexo, né? Você não pode simplesmente obrigar que as pessoas saiam dali ou vão para determinado lugar. Como encarar esse problema? Que soluções a gente pode apresentar para essas pessoas? Como lidar com isso? Olha, primeiro, cadê a Guarda Municipal? A Guarda Municipal, eu acho que hoje ela é uma estrela matutina. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Você já viu? Foi extinta, né? Não, mas foi terceirizada. Cadê a terceirizada? Ela só trabalha no patrimônio, né? O quê? Mas quantas horas trabalham rombando escola, entrando no CRAS, entrando em posto de saúde? Eu também não vejo.
Porque a terceirizada, ela é um perigo, você perde o domínio, o prefeito perde o domínio, além do prejuízo para o IPREM. Bom, mas voltando ao caso de situação de rua, nós precisamos ter programa, nós tínhamos programa para isso. Eu comprei o albergue, não existia albergue, eu comprei o prédio lá e reformamos e adaptamos aquilo lá, né? E pôs gente vocacionada lá, né, para poder tolerar e aqueles problemas todos. E pegar esse pessoal e com uma equipe multidisciplinar, você levá-los à recuperação quando são dependentes químicos. A gente vê quantos aí que são dependentes, outros não são dependentes, mas precisávamos de uma casa de passagem, uma casa de recuperação, não é? Já existe aí a Fazenda Boa Esperança, lá do padre Mário Borg, que é um trabalho extraordinário, né? Mas nós precisamos ampliar. Cadê o médico de rua que acabou? Tinha aí, foi criado pelo Rafael Simões, o então prefeito, Dr. Rafael Simões, criou. Cadê aquela equipe multidisciplinar, que era enfermeira, que era médico, uma assistente social, uma psicóloga, que ia atender em loco, e ali então conseguiram ainda alguma coisa? Tem de retornar com isso. É um programa, mas não é meu projeto, mas é do outro, que deu certo. Por que não continuar? Certo. Perfeito. A gente está chegando ao fim aqui desse bate-papo. Muito bom conversar com o senhor. Obrigado por compartilhar toda essa experiência, né, toda essa trajetória. Sempre muito bacana, né, a gente poder ter esse contato. Mas antes da gente encerrar, você fique à vontade para fazer aí suas considerações finais. Olha, primeiramente agradecer a você por essa oportunidade da gente poder expressar um pouco do nosso conhecimento, um pouquinho, mas experiências que deram certo e que poderão continuar e pegar outras ao longo desse tempo que também deram certo, né? Foram assertivas para a gente dar continuidade. Então, eu me coloco à disposição de todos, né? Para apreciação de todos aqueles que me conhecem, sabem da minha maneira de ser, simples, do povo, ando para a rua, a pé, não tenho carro, então uso o carro do meu filho. Bom, mas eu estou à disposição de todos para continuar esse bate-papo, né? Para qualquer observação que vocês tenham, por favor, entre em contato comigo pelo meu telefone, ou pelo WhatsApp, ou pelas redes sociais, que nós estaremos sempre à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado pela paciência, desculpa de eu ter falado muito. Imagina. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o ex-prefeito Enéas Chiarini. Muito obrigado pela presença. Mais uma vez, brigadão por compartilhar toda a sua trajetória, toda a sua experiência com a gente. O In Loco fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau.